Olá, boa tarde. Estamos em mais um livro debate, né? O debate entre autores, entre educadores, o debate da Evolucim é um espaço aberto para vocês discutirem junto conosco o livro do mês. E hoje quem vai apresentar para nós o livro do mês é a nossa digníssima Lícia Pinheiro. A Lícia Pinheiro, ela é psicóloga, formada, né, mestre em psicologia social das organizações, é brasileira natural de Fortaleza, voluntária da Conscienciologia desde 92, docente de Conscienciologia desde 97 e tenepsista desde 94. Ela também é autora de diversos artigos e de livros, e dentro da Conscienciologia, ela é autora de verbetes, Comunicação Assertiva e Gravidez na Adolescência. Lícia, bem-vinda ao nosso momento de debate, né, com educadores, falar dos livros que a gente costuma ler e dar uma pitadinha aí de conscienciologia dentro do nosso âmbito, da nossa visão, né, de uma leitura tranquila, geralmente diferente, né, e o que a gente pode estar falando. Então, bem-vinda. Fale um Olá, pouquinho. obrigada, Milena, e bem-vinda a todos. O pessoal está chegando aí devagarinho, nesse sábado lindo, né? De Sim, sol. Tá uma delícia, dá vontade de fazer esse livro debate ali no jardim, de tão bonito que tá. seria ótimo. Sair um pouco de casa. Mas, obrigada. Enfim, a gente está sempre aí todo mês, né, pessoal, com um convidado, um livro para participar do livro debate. E todo mês, né, no sábado à tarde, assim, a gente passa. Nesse sábado. Opa! Opa, foi sem querer. Estou fazendo nossa divulgação nas redes sociais. Saiu o áudio sem querer. Não tem problema. E aí, então, a gente faz todo mês, né, um livro debate, como a Milena falou, um livro que geralmente o convidado tem interesse, né, em debater. Às vezes é um livro que leu recentemente, às vezes é um livro que leu já faz tempo, mas que percebe que, né, é interessante de debater. O livro que eu escolhi, eu participei já de outros livros debates aqui na Evolucim, Milena também, a gente vira e mexe, está aqui participando, mas esse mês eu pensei no livro que ele não é novo, não é um livro recente, é um livro pequenininho, mas sabe, daquelas pérolas nos pequenos frascos que a gente encontra as grandes essências? Eu acho que esse livro Exatamente. é nessa linha, pessoal. Não sei quem já teve contato com esse livrinho, é um livrinho minúsculo, que é aqui, ó, a autoestima, tá? A autoestima, um bem essencial, tá? Às vezes, numa prateleira de livraria, você não dá muito por um livrinho assim, né? Porque ele fica ali meio largadinho no canto, pequenininho, com um bonequinho assim. Mas, gente, é uma pérolazinha esse livro, assim, ó. Ele não é muito, como é que fala? Grosso, né? Não é muito comprido assim, mas cada folha. Rápido de leitura? Isso mesmo que eu quero dizer. É um livro rápido de leitura, mas muito interessante. Cada frase, cada parágrafo desse livro é uma reflexão que a gente pode tirar para o nosso dia a dia, da influência, dos efeitos e das consequências da autoestima na nossa vida. Então, eu penso que tem tudo a ver, não é? Não só com a evolução, mas enquanto na nossa condição de consciência, de ser humano, de indivíduos, né? De pessoas aí nessas relações interpessoais, né, o efeito disso na nossa vida, como que isso funciona. Então, eu vou trazer alguns trechos do livro para a gente estar discutindo, só para que vocês conheçam um pouquinho. Ele é dividido assim, ele começa falando o que é autoestima, né, trazendo esse conceito, os efeitos da autoestima na nossa vida. Depois ele vai falar das fontes fundamentais da autoestima. Aqui, provavelmente, é onde eu e a Milena vamos estar aqui debatendo mais. Porque nessa parte aqui, fontes fundamentais da autoestima, eles vão trazer muito a questão de desenvolver a autoestima na criança, tá? Então, é nesse capítulo 2 aqui que a gente vai conversar mais. O 3, ele vai falar de desenvolver a autoestima do adulto, que é um pouco diferente, né, gente? Porque aí o adulto ele já está numa outra fase.
ele já está colhendo os frutos ou não, né, do que foi plantado na infância. E aí é onde, né, a coisa, ela, às vezes, entorta um pouquinho ou dá um pouco mais de trabalho, né? Porque tem adultos que têm uma coisa chamada de falta de autoestima crônica. Mas não é tema da nossa, do nosso livro Não debate. hoje. Não hoje. Não hoje, mas só para a gente poder já começar a pensar na importância, no efeito, né? No impacto disso na nossa vida. Depois do quarto capítulo, elas vão falar, eu estou falando ele, autor, mas são elas, tá? São duas mulheres. A gente acaba falando no masculino para generalizar, mas são duas mulheres. E o quarto capítulo, instrumentos para melhorar a autoestima do adulto. E aqui elas vão trazer algumas técnicas, algumas práticas. Então, assim, vou tocando aqui, né, Milena? Você vai me Vai interromper. tocando. Vai tocando, assim que tiver perguntas online. Eu tenho algumas perguntinhas aqui, a gente já vai contribuindo, mas vai tocando, falando sobre o livro e também sobre as experiências, né? Que isso do livro, porque assim, todo livro, eu penso assim, o autor, ele conversa conosco, né? Quando ele está num livro, ele coloca suas ideias, é o papo que ele gostaria de ter com quem está lendo. Então, é o que ele conta para nós e o que a gente reflete com os pensamentos deste autor. E fazendo um contraponto, eu vejo que assim a ciência, a conscienciologia, ela é tão vasta de ferramentas e ela é tão bacana que ela abre essas hipóteses. E se, como que ele está pensando? E se eu conseguisse, né, fazer essa empatia, não seria bem empatia a palavra, mas assim, esse acoplamento, vamos falar do acoplamento áurico com o livro, com o autor. Como é que, né? Então, eu acho que tem muita coisa aí que dá para a gente extrair no momento em que duas autoras escrevem sobre um tema tão importante, que é o processo da autoestima, que é uma coisa assim que eu vejo tão é valorizado, é muito importante, mas às vezes as pessoas têm muito da boca para fora. Então ela tem os papéis que ela ocupa na sociedade e ela tem o momento que ela se apresenta de tal forma, o momento que ela se apresenta de outra forma, mas ela vai guardando, né, naquelas caixinhas de Pandora que ela faz do seu processo e às vezes a autoestima, ela às vezes é mascarada, né? Né? Você vai ter muito mais coisa para falar em relação a isso, né? Não, Desses papéis. é isso mesmo, assim, e eu vejo assim, que dá para a gente fazer contrapontos interessantes com a Conscienciologia, porque a gente fala de holopensene pessoal, dessa construção do pensamento, sentimento e emoção, a manifestação, a nossa manifestação como um todo, e elas vão trabalhar isso nesse livro de alguma forma, né? Não traz, evidentemente, o paradigma consciencial, mas elas falam de o quanto a autoestima e a construção que a gente tem dentro da gente interna reflete no nosso comportamento, nas nossas interações, né? Então tem tudo a ver com esse processo todo. E é o que você falou, assim, algumas coisas elas acabam sendo da boca para fora, porque como elas trazem, né? Como é uma construção que ela vem desde a infância, no caso aqui a gente estuda da infância para frente, se a gente for ampliar na Conscienciologia, é isso, né? Se amplifica. Múltiplas vidas. Múltiplas vidas, né? Multiexistencialmente, multidimensionalmente, enfim. Então, elas vão trazer exatamente essa construção desde a infância, essa relação que os pais, né, podem desenvolver com a criança para fortalecer e desenvolver a autoestima nessas crianças. E aí que eu achei o barato dessa história de trazer para a Evolucim, né? É possível, com coisas às vezes muito simples, e eu vou trazer exemplos que elas trazem, que não precisa de coisas mirabolantes, mas é um treino, né? É um treino, é algo que precisa estar no Holopensene, né? Precisa estar no nosso dia a dia, fazendo parte disso. É errar, a gente vai errar, mas, opa, põe o treino, o trilho novamente. Então, acho que é por aí. Então, no primeiro momento, assim, elas vão, né, trazer o que é a autoestima, e um dos aspectos importantes que elas trazem é que o nível da autoestima de uma pessoa manifesta em tudo o que ela diz, pensa e faz. Por isso eu já fiz essa relação com o PCN. Então, o nível de autoestima da pessoa, né, interfere aí, se for falar da relação de PCN, diretamente no processo PCNico de manifestação dessa pessoa.
E aí, assim, ela né, coloca, o que é autoestima, então? Seria legal se o pessoal do Facebook se manifestasse também, né, ou da onde estiver aí assistindo, sei lá por onde a gente está nas redes sociais, né? Mas seria legal se pudessem rapidamente colocar o que vocês pensam até sobre autoestima. O que é essa danada dessa palavrinha que às vezes ela é tão falada, mas às vezes tão banalizada e às vezes até de repente não tão bem interpretada, né? Acho que é uma coisa que é importante. Uma pessoa parou para escrever um livro que se chama Autoestima. Então, realmente tem muita coisa para se pensar, né? Então, assim, eu vou continuar falando, mas de repente, se o pessoal conseguir escrever alguma coisa, já vai nos ajudando aqui. Mas, assim, no primeiro momento, a gente pode pensar, né? Tem a ver com o ser e o agir. Né? Se eu falei agora há pouco, se influencia, né, o que tem a ver com o que a pessoa diz, pensa e faz, então, obviamente, tem a ver com o ser, né, que é uma coisa mais da essência, da consciência, e o agir. Depois, essa autoestima, falando aqui alguns aspectos, né? Enquanto isso, vamos ver se o pessoal se manifesta. Ela flutua. A autoestima, ela não é uma coisa ali parada, rígida, do tipo, eu tenho, pronto, acabou, vou morrer porque eu tenho boa autoestima. Não, eu vou morrer porque vou morrer tendo uma autoestima ruim. Não é assim, né? Ela flutua, tá? Ela flutua de acordo com as circunstâncias. Claro que eu posso ter uma tendência aí, numa estrutura de uma boa autoestima, mas eventualmente alguma situação pode mexer mais com a gente e dali a gente se sentir mais inseguro, mais apreensivo e ter uma baqueada nessa autoestima. Eu achei muito legal elas relativizarem, Milena, a autoestima nisso, para não ficar uma coisa fixada ou rígida, sabe assim? Eu tenho ou eu não tenho, pronto, e é assim, e pronto, acabou, né? Não, e primeiro pode ser adquirido, melhorado, qualificado, revisto, repensado, ressignificado. Eu acho muito bacana esse movimento, né, que é o movimento da evolução nossa, de amadurecimento, né, a minha autoestima, de repente, quando eu era adolescente, que era baseada em alguns valores, princípios e, né, meus, hoje ela é baseada em outras coisas, né, em outros valores, em outras maneiras aí de eu pensar e que influenciam o meu modo de agir, né, então, acho que é importante, bacana a gente pensar isso. Quanto mais, você me interrompe, né, porque a gente fala pelos cotovelos, eu e você, eu sei, eu engato a primeira, eu vou me embora loucamente. Até eu queria te comentar, você trouxe a questão que ela não é fixa, né? Então eu pensei, não é um modelo binário, não é um modelo matemático, é um modelo, ele transcende, é um processo mais consciencial, é a questão mais de como a pessoa vai agir, né? É o temperamento. Então você não calcula ele, você dosa ele. Então é muito mais pela dosagem do pouco ou do muito, mas nunca o 0 e 1. Não é binário. Não é 8, né? Que a gente fala, se é 8 ou 80. Não, não é binário. Então, isso é muito interessante, porque são os gradientes, né? Os gradientes, é a graduação desse comportamento. Vai ter momentos com um processo mais de autocuidado, e vai ter momentos com um processo mais autodestrutivo. Exatamente. Então, nesse aspecto, acho que é bem interessante trazer. Ainda não temos perguntas, né? Mas, o pessoal que está assistindo pode mandar pergunta, que a gente está aqui no momento de debate, não de diálogo. Pois é. Aí, assim, isso ainda é só na introdução, né? Algumas ideias só da introdução. Daí elas continuam e trazem, né, os aspectos, por exemplo, quanto mais a autoestima se faz presente, mais aparecem possibilidades de viver com alegria. Achei muito bacana isso, né? Porque tem a ver exatamente com isso que a gente está falando, com esse nutrir, né, dos pensênios nossos, no modo como a gente pensa e alimenta, né, e retroalimenta esses pensamentos dentro de nós. E se fazemos isso enquanto indivíduos, nós fazemos isso também enquanto pai, mãe, vovó, tio, cuidadores das nossas crianças. E elas recebem isso e aprendem isso também. Né? E aí elas vão trazer exatamente maneiras de que você pode abordar uma criança para que ela comece a se olhar de uma maneira mais
como você falou aí, até de cuidado, de autocuidado. Ela pode ter uma abordagem mais autocuidadosa consigo mesma, né? Isso não tem a ver com arrogância, com um ego inflado, ou a pessoa não assumir, né, suas falhas, suas dificuldades, muito pelo contrário, uma boa autoestima, a pessoa ela tem consciência daquilo que ela é, daquilo que ela pode fazer, dos seus limites, até onde ela pode ir, ela tem esse processo do que a gente chama, então, uma palavra guarda-chuva, autoconhecimento. E eu gosto muito de destrinchar essa palavra, porque autoconhecimento é um mundo, né? Uma galáxia. Tipo, o que quer dizer, né? Então, autoconhecimento dentro da autoestima, por exemplo. Essa tomada de consciência, né? Quem eu sou? Quais são minhas possibilidades? Quais são minhas limitações nesse momento? Até onde eu posso esticar o meu elástico, né? E até onde eu dou conta das coisas. E ok, tudo bem. Amanhã eu vou esticar um pouquinho mais esse elástico, tá certo, né? Esse é um processo evolutivo. Então, esse autocuidado, esse autorrespeito, elas vão, de alguma maneira, aí, tangenciando o livro em vários momentos. E aí elas falam, com uma boa autoestima, né, a pessoa deixa de competir com os outros e de ficar se comparando com eles. Eu gostei muito dessa ideia delas. Não, em cima do lance, né? Porque o processo da competição, ele é específico de alguém que tem uma questão muito séria de autoafirmação, problema com a autoimagem, problema de não conseguir se valorizar no que tem e valorizar o outro pelo que o outro tem. Então ela fica naquela coisa, não tem que ser melhor, fulano foi melhor, tem que ser melhor. Então, assim, ao invés dela fazer um processo alto, não, hoje eu fui bem, mas eu posso ser melhor do que eu mesma, né, amanhã. E ao fazer esse processo de autorreflexão, ela fica sempre coloca o externo, né, sempre olhando para o outro. Né? O que elas comentam aí de competição? Então, aí é só um gancho aí que você falou isso, eu fiquei lembrando do próprio princípio da descrença, né? Quando traz, não acredite em nada, né? Nem mesmo o que falamos aqui, experimente. Gente, experimente, né? E esse princípio, se a gente for fazer aqui um paralelo com essa questão, ele é realmente um antídoto de competição e de comparação, né? Porque cada um está no momento evolutivo, o que é bom para a Milena, às vezes não é bom para a Alice, o que é bom para a Alice não é bom para a Milena, talvez vai ser amanhã, não é hoje, e aí a gente tem uma tranquilidade de lidar com isso, porque senão às vezes assim, e o outro então tá fazendo tal coisa, né? Aquelas coisas bobas também, por exemplo, já escreveu tantos livros, já escreveu tantas coisas, eu não fiz nada ainda. E assim, a pessoa vai ter que avaliar, e é isso que elas falam dessa tomada de consciência, né? A pessoa ela vai precisar olhar para não ser tão condescendente consigo mesma, né? E ficar em subnível, mas também não ficar se comparando de maneira autodestrutiva, né? E acho que são as polaridades, e elas falam também, de certa forma, disso, né? Quando a gente entra em polaridades, é mais fácil a gente entrar em competição, entrar em baixa autoestima. Pessoas com baixa autoestima, elas ficam polarizadas, sabe assim? 880, tudo ou nada, é ou não é, serve ou não serve, vai ou não vai, pronto. Ela vira binária, ela não vira uma pessoa, ela vai de novo para um sistema. É que eu tô sentindo um processo, né, para a gente assim valorizar as tecnologias de hoje, valorizar tudo que a gente tem de ganho na questão da própria programação, processo binário, tá tudo certo. Mas eu fico pensando que nós não somos isso, nós criamos isso. Então, se a gente criou essa linguagem seja ela de programação, que agora eu peguei de exemplo, mas não é o que nos define. Então, a gente não é 8800, né? 88.000, 8 ou 80. E eu gosto muito da analogia, quando eu digo né, brincando com o livro 50 tons de cinza, nós somos 50 tons de um arco-íris inteiro. E não dá a gente definir a história do preto e do branco, certo ou errado, é ou não é, o binário é 0 e 1. Não é assim que funciona algumas questões quando envolve temperamento, quando envolve personalidade, quando envolve o contato humano. Eu penso mais assim, não sei se encaixou com a questão que elas comentam no livro. Totalmente, totalmente. Essa pluralidade,
Pluralidade. Adoro, adoro. Esse café da tarde nosso, que é bem assim mesmo. É assim. A gente tem uma pergunta daqui a pouco. Vou deixar Tá. você terminar o raciocínio. Então, essa pluralidade nossa, ela é isso, essa singularidade da consciência, né? Assim, só então fechando algumas questões aqui, que daí aí você faz a pergunta, assim, ó, a autoestima é o respeito que você tem e sente por você mesmo. Então, a gente começou, né, com a questão, o que é autoestima? Elas trazem dentro dessa linha aqui de raciocínio, dessas variáveis, é simples quanto isso. Elas escrevem assim mesmo. Gente, é muito simples. É assim. É o respeito que você tem, né? E sente por você mesmo. Agora, aí dorme com isso, né? É que a gente está falando dos limites, do esticar a corda, desse nível evolutivo de cada um de nós, se a gente, né, dá conta, não dá, avaliar, enfim. Então, acho essa definição delas muito simples e precisa, né? Enfim, e aí depois elas trazem um questionário, eu só vou mostrar aqui, porque acho que não vai dar, não sei. Eu posso fazer as perguntas, as pessoas podem ir pensando, Milena, o que você acha? Pode ser. Eu vou Pode? fazer a pergunta da Carol, pode ser? Aí depois tu mostra o questionário Tá. para nós. Uhum. Então, a Carolina Espínola pergunta, nossa querida colega. É comum, a Carol, opa, é comum escutar que determinada pessoa diminui sua autoestima e sempre colocando o loco externo para aumentar ou diminuir a sua autoestima. Como equilibrar essas demandas? Então, quando alguém te diminui para aumentar, né? Tipo assim, ou eu diminuo uma pessoa para aumentar a minha. Como é que funciona essa jogada? Isso que ela quis perguntar. É, quando a pessoa ela tem uma baixa autoestima, e vou trazer já as ideias aqui do próprio livro mesmo, que ajuda a responder. A pessoa com baixa autoestima, ela tem uma tendência, né, claro, a ser muito insegura com as suas próprias questões pessoais, por isso tem a baixa autoestima. Então, às vezes tem uma questão de autodesvalorização muito grande, ela não é ela própria que se sabota, ela é em primeiro lugar, a primeira inimiga dela mesma, né, às vezes outros ao redor dela até valorizam, até estimam, olham os recursos internos que essa pessoa tem, mas ela não enxerga isso. Por isso, ela precisa, muitas vezes, em linhas gerais, tá? Diminuir o outro para que ela se sinta minimamente bem com ela mesma, porque ela não consegue fazer isso com ela própria, sozinha. Olha só, o respeito que você tem e sente por você mesmo. Você não tem, então você se detona, vou colocar assim uma palavra meio, né, forte assim, mas assim, você meio que se desvaloriza, se desqualifica, mas você não vai mostrar isso para o outro. Então você desqualifica o outro para poder de alguma maneira se sentir seguro, se sentir ali, enfim, com um valor que na verdade você mesmo não acredita, né, e não valida esse valor. Isso é o que ela chama do loco externo, Isso. né? Dentro da psicologia, quando a gente vai estudar, né, os mecanismos que a gente tem, às vezes até de defesa, de autoimagem, defesa de autoproteção, em alguns casos, quando é usado de maneira disfuncional, distorcida ou negativa, é isso, né, você se defende, mas às vezes você se defende de algo maravilhoso, porque olha só, quando eu não reconheço aquilo que é ruim, eu também não reconheço aquilo que é bom, eu anulo as duas coisas, né? Isso. Eu preciso reconhecer tudo aquilo que está dentro de mim. E dentro de mim tem o que é bacana, tem o que não é bacana e tem aquilo que é mais ou menos. Tem tudo. Tem tudo. Tudo. Temos mais duas perguntinhas aqui. O Lorival, um amigo meu de Caxias, o Lorival da Costa, ele pergunta: como reagir com as pessoas que só reclama, que só pensa negativo e quer te levar junto com ela? Como reagir a essas pessoas? Pois é. Aí lembra até a pergunta da Carol anteriormente, como lidar com essas pessoas, né? Assim, que fazem esse loco externo também tudo. Assim, as pessoas geralmente elas vão tentar isso, enfim, e esse é o mundo que a gente tem mesmo, né? Às vezes corporativo ou não, do nosso dia a dia, até familiar. Então, Uhum. uma das coisas que vejo que é importante a gente desenvolver e trabalhar processos dentro de nós, porque a gente não consegue mudar o outro, a gente consegue
lidar com as nossas emoções, lidar com a gente mesmo, e muitas vezes, através do autoexemplo, quem sabe isso ajuda o outro, se é que ele vai fazer alguma coisa com isso. Então, né, ter expectativa de mudar o outro, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa já de partida ter dentro de nós, que a gente não vai conseguir. Então, uma das coisas que elas colocam, né, para lidar aí com a questão da autoestima, é assumir a responsabilidade, né, das nossas coisas, da nossa tomada de consciência, de quem nós somos, daquilo que, enfim, nós temos e as nossas escolhas. E a partir disso, ter consciência das nossas próprias emoções. Ora, se eu tenho consciência das minhas próprias emoções, né, e começo a manejar isso dentro de mim, dependendo do que vem lá de fora, né, desse outro, eu vou aprender a lidar, porque tem pancadas que são muito fortes, tem uns socos no estômago que você demora para digerir. Vai ter que ir para a montanha para pensar, né? Porque assim, se você devolver na mesma proporção, não né, vai ajudar. você não está manejando com as suas emoções, você está devolvendo. Ah, não, porque o outro precisa saber. Eu encontro muito isso no consultório. Não, Lícia, porque se eu não falar, o outro não vai saber, entende? Não vai mudar. Aí eu falei, e quem disse que se você falar, o outro vai mudar? Às vezes você vai falar o alfabeto todo e a pessoa não vai mudar. Então, assim, aí são duas questões aqui. Claro, tem coisas que a gente pode posicionar, esclarecer, falar, mas eu tenho a expectativa que o outro vai mudar a partir disso que eu estou fazendo? Ah, não. Isso não. Entende? Ele pode simplesmente virar as costas e continuar a vida do jeito e você, então, ficar ali com a expectativa e às vezes até frustrado porque o outro não fez nada com isso. Então, assim, como lidar com pessoas difíceis, tem até um livro, né, disso, né? Como lidar com pessoas difíceis. É um livro bem legal esse. Mas, na verdade, o livro vai voltar para você mesmo, entendeu? Uhum. Vai pegar a lente e vai... Você lida com as pessoas difíceis. Como você lida, como você vai lidar com essas emoções difíceis que... É assim, enquanto você fala, a culpa é do outro, o outro que me deixou com raiva, o outro que fez isso, isso e aquilo. Enfim, você está ainda, né, nesse loco externo. Então, a sentença é diferente. A sentença é a afirmação, a sentença é meio esquisita, né? Mas a afirmação, ela é outra. É assim, eu me permiti, né, ficar com raiva diante do que o outro fez. Quando eu trago essa afirmação para mim, não é que eu estou me culpabilizando, eu estou me responsabilizando pelas minhas emoções, eu estou me responsabilizando por aquilo que eu sinto. Isso não é fácil, entende? E aí você fala assim, mas o outro foi estúpido com você, o outro te xingou. E aí você vai falar assim, ok, o que eu poderia ter feito de repente diferente para isso não acontecer? Ou o que talvez eu pudesse, enfim, blá blá blá. Então eu acho muito interessante uma vez o que um professor na Conscienciologia falou para mim, numa dessas perguntas que vocês estão fazendo para mim agora, que eu já fiz um dia para mim mesmo várias vezes, e aí me deixou indignada no primeiro momento com a resposta dele, tá? Eu fui para a montanha vezes. Ele falou assim para mim, a pessoa pisou no seu pé, no seu carro. E aí você vai xingar essa pessoa porque ela pisou no seu pé, ela não tinha nada que pisar no seu pé. Isso pode ser uma conduta, e é o que elas falam aqui da baixa autoestima, né? Elas associam a isso. A outra é você tirar da próxima vez o seu pé ou ficar mais atenta. Aí eu, o quê? Como assim? Deixar a pessoa pisar. Né? Como você vai lidar, enfim. E aí ele estava raciocinando essas coisas comigo, eu demorei a entender isso, mas veja, o que eu quero deixar registrado é que eu não estou tirando aqui a responsabilidade, né, entendendo o que o outro faz com a gente, muitas vezes, enfim, mas a gente não pode culpabilizar, porque enquanto eu estou terceirizando, eu tiro a responsabilidade de mim, entende? Então eu vou de novo voltar para a definição, né? Assim, respeito que você tem e sente por você mesmo. Você vai ficar alimentando isso, resmungando, né? Se queixando porque o outro se queixa demais da vida, ficou crônico igual o outro. Vai reclamar porque o outro é um reclamão de plantão, ficou reclamão igual o outro. Entendeu? Então, assim, como que eu posso me responsabilizar por aquilo que eu sinto, faço, ajo, são as minhas escolhas. Isso é muito estudado no existencialismo, que é a minha linha, né? Eu estudo muito o humanismo, o existencialismo, a fenomenologia.
E o Sartre vai falar isso, e isso é uma angústia, né? A liberdade de assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas é algo angustiante já desde lá de trás, nas filosofias. E ela traz angústia por isso, porque não é fácil assumir a responsabilidade por aquilo que a gente sente, né? A gente olha e o outro está errado, então é a culpa do outro, o outro está errado e pronto, acabou e eu estou certo. Aí a gente entra na polaridade novamente. Claro que eu estou generalizando, enfim, né? Acho que cada situação tem que ser olhada, né, muito, muito de perto, mas de maneira geral, pessoal, assim, das perguntas, eu vejo que a gente precisa, né, dentro desse processo de uma boa autoestima, independente da pessoa que esteja na nossa frente, desde as pessoas mais difíceis às mais fáceis, voltar para nós mesmos, assumir a responsabilidade por aquilo que a gente sente, né, e ter consciência das nossas emoções, né, de como que a gente lida com elas. O outro não tem o poder de me afetar, a não ser que eu permita, tá? Quanto eu deixo ser afetada pelo outro, é minha responsabilidade. Responsabilidade, por mais difícil que isso seja. Senão, eu estou dando um poder ao outro que ele não tem. Ele não tem esse poder. Quem dá somos nós. Né? Mais uma perguntinha. Temos agora do Marcelo Giovanella, foi um professor querido meu, lá de Caxias também. Olha Ele só! assim, o pessoal tá super afinco. Ele pergunta assim: como lidar com a autoestima de um adolescente que está passando por um turbilhão de emoções? Ele é pai, então ele está perguntando como lidar com essa questão da adolescência e o processo da autoestima. Então, ela vai trazer. Como é que é o nome dele? É o Marcelo. Marcelo. Ela traz aqui no livro, antes assim de ir direto para a tua pergunta, ela vai falar de todas as faixas etárias, né? E vai falar de como você desenvolver a autoestima em cada faixa etária. É muito legal. Então, por exemplo, ela fala da concepção ao nascimento, o período pré-natal. Como é que você pode, que tipo de mensagens você pode passar para a criança? Né? Como eu não sei que ele falou adolescência, né? Eu vou Adolescente. passar rapidamente em todas, quem sabe vai ajudá-lo. Senão ele manda de novo aí se eu não respondi, tá? Ela fala mensagens, por exemplo, assim, ó. No caso, por exemplo, a mulher que está ali grávida, enfim. Mensagens importantes que devem ser ditas. Estou feliz que você esteja vivo. Suas necessidades e cuidados são importantes para mim. Nós estamos conectados e você é um ser completo. Você pode nascer quando estiver preparado. Olha que lindo. Sua vida pertence a você. Eu o amo como você é. E ela fala para falar essas frases proféticas, né? Ali. Gente, isso chega a me arrepiar. Isso é muito importante, porque é o momento, agora trazendo para o viés conscienciológico, é o período de restringimento da consciência e é o período muito importante dessa conexão energética mãe e feto, mãe e bebê. E é um processo assim, Eu me arrepiei. eu me arrepiei toda. E assim, é uma fala teoricamente simples, porém profunda nessa questão da recepção. Como a gente trabalha muito aqui na Evolução com a ressomatologia, que é o processo da chegada, né, dessa consciência à Terra, quem recebe, está recebendo bem? Como é que é? Como é que é essa recepção dessa criança nova que está chegando? Porque essa criança, ela é uma consciência antiga, mas é de um corpo novo e de uma vivência mesológica pela primeira vez, porque cada momento é um momento. Cada tecnologia é uma tecnologia. Tipo assim, múltiplas vidas no mesmo planeta que está em evolução. Então, essa fala da recepção, eu te respeito, eu te aceito, quando você estiver pronto para chegar, você pode nascer, é muito limpo de carinho para dizer, ok, consciência, estou aqui, para o que você precisar. Depois ele fala do nascimento aos 6 meses de vida. E aí eu estou super resumindo, tá? A Marcela aí que está nos escutando. Então, depois você pega o livro, né? Vou resumir. Então, ela fala que esse período, né, a criança aprende a criar novas ligações afetivas com a sua mãe, né? E é verdade, do nascimento aos 6 meses está bem pequenininho ainda. Então, você pode trabalhar frases do tipo: eu estou feliz que você esteja aqui, seu lugar é aqui, suas necessidades são importantes para mim.
Estou feliz que você seja quem você é. Você pode crescer no seu ritmo. Você tem o direito de sentir tudo que você sente. Eu a amo, o amo e amo cuidar de você. Gente, cada frase dessa é uma enciclopédia que a gente pode falar aqui, né? Cada frase dessa. O Porque Marcelo comentou, desculpa te interromper, o Marcelo comentou que ele tem uma menina de 13 anos. de 13, tá, vou chegar lá, É, Marcelo, pode deixar que eu chegue. Mas, né, eu acho que é incrível isso aqui. Eu estou feliz que você seja quem você é. Você, desde pequenininho, escutar uma frase dessa. Você pode crescer no seu ritmo. sim. A gente tem o lema da abaixo adultização das crianças. É, Deixem elas serem crianças. Criança se suja, tá tudo bem, sabe? É uma coisa muito séria que a gente enfrentou ali no momento, início do século XXI, que agora a gente está retomando. Ó, é, deixa ser criança assim, dá para ir para o colégio mais tarde, vamos cuidar do sentimento. Como é que é? Você pode sentir raiva sim? De que proporção? Posso te ajudar a lidar com essa raiva? Posso te uhum, ajudar a lidar com essa euforia? Sabe? E é diferente de antigamente, a nossa geração, Lícia, eu vejo que teve muito a palmoterapia, outro tipo, né, de autoestima. Você não fez mais que a sua obrigação, você, é. né, corre ali que é mais fácil, vai falando ali. Ó, dos 6 aos 12 meses, o período do fazer. E daí ela fala, a criança é extremamente importante no desenvolvimento de sua capacidade de confiar nos outros e nos seus sentimentos, de ousar, explorar, ser criativa, ativa, enfim. E aí vem as frases. Você pode explorar e experimentar que eu a protejo. Você pode usar todos os seus sentidos. Você tem o direito de saber o que você quiser saber. Você pode se interessar por tudo. Eu adoro vê-la ou vê-lo crescer e aprender. Eu a amo quando está ativa e também quando está tranquila. São todas frases de aceitação, né? Daí tem os meses, acho que eu vou pular para o do Marcelo ou quer que eu continue das fases? Eu É acho que assim, pula porque a gente vai ter outras perguntas e daqui a pouco acaba o nosso tempo. de 6 a 12 anos, né? Ah, de 12 a 19. Eu vou dos dois, tá? Para o Marcelo. É, Então, que pega a infância, né, e a pré-adolescência. Então, fala de 6 a 12 anos, período do desenvolvimento de sua estrutura, né? Crucial para o desenvolvimento da autoestima esse momento, né? E ele foi bem em cima do lance aí na idade da filha dele, 13 anos, é um momento crítico disso, né? É um momento que a criança constrói sua estrutura interna, em que ela compreende as regras e a importância, e, sobretudo, é quando ela desenvolve múltiplas competências e integra muitos saberes. Então, frases do tipo: você tem o direito de aprender quando e como discordar. Você tem o direito de pedir ajuda. Eu a amo mesmo quando não concorda comigo. Amo crescer junto com você. E depois, dos 12 aos 19 anos, período de desenvolvimento da sua identidade, da sua sexualidade, da sua capacidade de se separar de seus pais, que aí depois já, né, em outra fase. A adolescência vai para a adultidade. Que é fundamental é fundamental, esse período é muito difícil para ambas as partes, né? Separar, ter aí essa autonomia, dessa autonomia. E aí vem, você tem o direito de saber quem você é e de se tornar independente. Você tem o direito de desenvolver seus próprios interesses e relações. Você tem o direito de aprender a usar maneiras de fazer em desuso, adequando-as. Você tem o direito de aprender a usar maneiras de fazer em desuso, adaptando-as. Você tem o direito de se tornar plenamente homem ou mulher, podendo, no entanto, ainda ser dependente em certos momentos. Um mal barato isso. Não somos tudo ou nada. Em vários momentos a gente é dependente, a gente se sente dependente, fragilizado, enfim. Eu me alegro em conhecê-lo enquanto adulto. Meu amor o acompanha, eu confio em você e você pode cobrar meu apoio se precisar. Então, elas falam assim, que uma das técnicas, desde criança aí, no caso, de você colocar
Já vou trazer aqui a ideia delas na prática, tá? É uma boa ideia deixar as vistas, né, assim, em casa, escrever em círculos de papel colorido, por exemplo, algumas frases dessa, ou colocar num cesto perto da cama da criança, porque criança adora essas coisas, aí depende da faixa etária, né, tem que ver, esses círculos de papel colorido. E aí você coloca um cesto perto da cama da criança e toda noite, na hora de dormir, você sugere que ela escolha aleatoriamente um dos círculos e leia para ela mesma em voz alta diversas vezes. A gente está falando de mexer com o processo pensênico, para estar falando, né, de cognição para cognição. Eu preciso relembrar o tempo inteiro algumas coisas, né? Principalmente no dia a dia, às vezes os inputs eles vão ao contrário, né? Seja na escola, seja com os amiguinhos. Então é importante reforçar aspectos positivos. Aí ela fala, é um ritual que a criança aprecia bastante. Um outro ritual que ela sugere é reunir toda a família regularmente e os membros se revezarem para ler as mensagens que correspondem à idade da criança. Então, são essas duas técnicas simples, mas que ajudariam aí nesse processo. Não sei a pergunta do Marcelo, se eu respondi ou não, porque, enfim. Ele ficou muito grato, ele disse que ele agradece, ele ficou emocionado. Ele comenta numa outra pergunta que diz assim: e você, né? Quando cresce no seu ritmo, que é uma porrada, né? E por que, mesmo sabendo disso, muitas vezes a gente faz ao contrário. Que é tipo assim, a gente quer deixar crescer no ritmo, mas a gente às vezes acaba acelerando demais. Ele quer saber como é que a gente lida com isso. Então, você tocou num ponto que é um dos capítulos do livro, um dos trechos do livro, tá? Você está bem conectado com esse livro. Ela fala, bom, são várias coisas, Marcelo, mas uma das coisas que essa tua pergunta me remete aqui, ela fala do desenvolvimento da comunicação interna, do diálogo interno da pessoa, né? E que geralmente os nossos pais internos, olha só, os nossos pais internos, eles nos condenam e nos maltratam com conteúdos né, às vezes muito negativos dentro de nós. Então, aí a gente vai ter uma tendência, enquanto adulto, a sempre pedir desculpas, até mesmo pela nossa existência. Eu peço desculpas por eu existir, tá? Olha o quanto isso. Olha o quanto Eu tenho uma amiga que olha pra mim, para de pedir desculpa, tu não fez nada. E eu, desculpa. Tem mais, apagarmos-nos para proveito dos outros, né? A gente ficar pequenininho para o outro brilhar. Tem a ver com a pergunta também da Carol e de outra pessoa. Ter medo de atrapalhar os outros. Manipular ao invés de pedir diretamente aquilo que precisamos. Vocês conhecem gente assim? Conheço um monte. Preciso manipular ao invés de pedir diretamente ao que eu estou precisando, né? Reclamar ao invés de assumir a responsabilidade de nossa realidade. Então, tudo isso, quando esse diálogo interno ele é negativo, né? Então, a pessoa ela se constrói na adultidade assim, né? Como se ela criasse uma couraça de defesa, né? E ela não consegue ser ela mesma, porque ela não tem consciência nem das necessidades dela, fica tudo muito confuso, né? As necessidades do outro vêm em primeiro lugar. Precisa parar e reconhecer. Às vezes, quando você pergunta para a pessoa, quem é você? Aí ela começa, eu sou pai, mãe, eu sou psicóloga, eu trabalho na empresa tal, eu sou, né? Essa pergunta é, e você não fala quem você é. Você Não, fala os papéis que você exerce. E depois, aí a pessoa, às vezes, lá pelas tantas, eu sou assim, um pouquinho difícil, né? Eu sou também uma pessoa meio chata, às vezes, não, às vezes sou meio. Sobrou o que de positivo, né? Você começa a olhar. Isso se detona. A comunicação interna dela muito negativa. Por quê? Às vezes, dentro dessas crenças, foi dito para ela, ou ela internalizou, de que dizer coisas positivas acerca dela mesma, às vezes é uma coisa arrogante, é uma coisa que, enfim, é nariz empinado, né? E não entende isso como um processo saudável de autoestima. Por isso que a gente falou, não tem nada a ver com arrogância, né? Tem a ver com aquilo que eu reconheço quem eu sou. E tem um lado bom, tem um lado que, né, que está aí em desenvolvimento.
E aí depois ela fala do diálogo interno positivo, né? Onde a pessoa, ela se permite elogios. Você já viu uma pessoa que ela não aceita ser elogiada? Quando você fala para ela assim, nossa, que legal, você tá bonita hoje. Ah, não, são seus olhos, imagina. Que isso? Ah, menina, Tomei só banho, tomei banho. tinha essa blusinha, eu comprei tem uns 10 anos, gente, uns 10 anos. Então, assim, aí você sabe que eu tô falando tudo isso, como você falou no início. Não sei se a gente escolhe o livro ou o livro nos escolhe, ou as duas coisas. Porque esse livro tem anos que ele está na minha mão, né? E eu fui estudar profundamente ele agora. E eu passei anos da minha vida com uma resposta que minha mãe ensinou. Não por mal, eu não estou por minha mãe. Ela me ensinou no sentido de ser mais modesta, né? Porque assim, eu não podia aceitar muitos elogios das pessoas, senão eu ia ficar uma pessoa arrogante. Então muita gente falava assim, nossa, que menina linda. E minha mãe dizia, minha filha, quando disserem isso, você fala assim, não, muito obrigada, são os seus olhos. Com isso, né, ela querendo que eu desenvolvesse uma empatia ou não arrogância, então eu introjetei isso de uma forma que eu não reconhecia várias coisas dentro de mim, entende? Desvalorizei uma série de outras que, enfim, eu tive que buscar depois em outros lugares aí para me reconstruir nessa comunicação interna. E eu recebi feedback ao longo da minha vida de algumas pessoas bacanas, que quando eu falava, não, são seus olhos, uma vez uma pessoa muito assertivamente virou para mim e falou assim, não são meus olhos, não, meus olhos estão vendo o que é a realidade, dá para você aceitar? Aí, assim, obrigada. Isso é fora de série. Isso é muito bom. Até eu quero pedir, o pessoal está perguntando de novo o nome do livro e o autor. Dá uma mostradinha assim, as meninas autoras para nós ali. Depois a gente coloca no descritivo, né, direitinho o livro. Mas isso é muito sério, Lícia. Isso é muito sério. A gente tem, eu sempre brinco, né? Nós somos sobreviventes da década de 80 e 90, ou 70, 80 e 90, não importa a faixa, porque foi uma criação bem diferente do que nós temos hoje. Foram reforços diferentes, reforços psicológicos, né? Reforço de imagem, de o que era ser humano, as responsabilidades do trabalho, da vida. Então, são criações meio a conexões diferentes de mundo. Hoje, a gente pode perceber que eu penso, tá? Eu prefiro ter uma visão um pouco mais, não é poliana não da vida, mas assim, uma visão um pouco mais traforista, de ver mais as qualidades das pessoas, porque eu acho que defeito, a gente já fez muito isso. Então, assim, o que tem de bom é bom, valoriza. O que tem de ruim é uma oportunidade para melhorar. Então, olha, então às vezes de comentar assim, eu acho que tem uma oportunidade de melhorar aqui, nesse aspecto. Eu já nem falo que é coisa ruim ou um trafar, um traço fardo. Eu vejo que é uma coisa assim, não, a oportunidade é para melhorar. E eu vejo que essa questão, principalmente do processo da autoestima, a gente, em diversos contextos da nossa vida, a gente é achatado. Então, achatado pode ser no relacionamento, pode ser dentro do próprio grupo familiar, nuclear, ou pode ser, eu chamo de grupo familiar de trabalho, porque às vezes a gente convive mais com nossos colegas de trabalho do que com a família, então é o grupo de família do trabalho. Então, às vezes, lidar com toda essa diversidade e essa oportunidade de estar com essas pessoas, de ressignificar esses contatos, hoje é muito importante. Então, assim, eu acho que essa vida, esse momento de existência, a forma com que a gente está lidando, as informações que a gente tem, o que fazemos com elas, é bem importante. Então, é muito delicado quando a gente chega num ambiente ou quando a gente chega num local e é o crítico, é o nada vamos, tipo assim, não tem o que contribuir, é complexo, né? Então, é bom a gente parar, ter esse momento para conversar, ter esse momento para trocar ideia, para ler um bom livro, para debater, para mostrar como a nossa cognição é. Às vezes a gente tem muitos amigos que não conhecem como a gente pensa, né? Por conta desses papéis que a gente ocupa. Que a gente falou, quem eu sou? Eu sou
mãe, eu sou pai, sou psicóloga, sou esposa, sou filha, mas tu não diz a tua essência, né? E isso é muito importante. É. A gente está caminhando nos últimos 10 minutinhos. Pode. E aí, essa história da questão que a gente está falando de mexer com a cognição, essas frases e trabalhar isso, é porque justamente elas trazem, né? A gente estuda na Conscienciologia a questão do pensene, do pensene, você pode instalar isso na sua casa, né? E escrever e falar, por isso que eu falei que é uma questão de programação, você vai fazer um novo hábito, né? E aí elas falam, todo ser humano pode programar seus pensamentos e assim influenciar suas emoções e seus comportamentos. Somos nós que escolhemos nossos pensamentos, que deixamos transcorrer os diálogos internos desvalorizadores ou os positivos e estimulantes, quando tomamos consciência da maneira como nos comunicamos conosco mesmo. Então, é super importante, né, isso já trabalhar desde criança. E aí eu ia falar para vocês do questionário. Eu vou fazer as perguntas aqui. Perguntas não, são afirmações, desculpa. E aí cada um vai pensando sim ou não, tá? Se quiser mostrar, pode ficar à vontade. No livro, então, ela tem esse pequeno questionário aqui, tá? E esse questionário, ele fala assim, pequeno questionário para conhecer o seu nível de autoestima, ok? Então, assim, ó, primeiro, né? Admito meus erros, sim ou não? Só responde isso, sim ou não. Admito meus erros. Depois, segundo, ouso abordar desconhecidos. 3. Tenho minhas opiniões, mesmo quando os outros não as aprovam. Se eu estiver indo muito rápido, falo. 4. Aceito facilmente um elogio. 5. Consigo ser eu mesmo quando estou com outras pessoas. 6. Aceito minhas fraquezas. 7. Consigo falar dos meus pontos fortes. Olha só, consigo falar dos meus pontos fortes. Tem a ver com o que eu estava falando, né? E ela falou pontos fortes e a gente usa o neologismo trafor, né? Traço forte. Pois Isso é é. muito interessante. Elas são danadinhas, viu, essas daqui. 8. Fico feliz com o sucesso dos outros. Tem a ver com a pergunta da Carol e da outra pessoa também. Sim, do Lorival. 9. Não me comparo aos outros. 10. Sinto-me em paz. 11. Aceito as diferenças entre mim e os outros. Sou capaz de me afirmar. 13. Exprimo abertamente meu amor ou carinho pelos outros. 14. Eu me amo e aprecio minha própria companhia. Essa 14 é fantástica. Essa é. 15. Aceito todas as minhas emoções. Todas, tá? Só para frisar. Todas. Todas. 16. Acredito que sou único. 17. Gosto de ficar sozinho. E 18, que é a última. Reservo-me o direito de ser espontâneo. Agora, faça um balanço de suas respostas. Quanto mais sim você tiver marcado, maior sua autoestima. Simples assim. Simples. Gente, o livro é maravilhoso, tem muita coisa para explorar. Ela fala dos efeitos, elas, né, no plural, elas falam dos efeitos de uma boa autoestima, tá? Quando a pessoa ela se aceita enquanto ser humano, em vias de evolução, né?
que sabe que está caminhando, se desenvolvendo, que não é perfeito, né? E que isso não influi de forma negativa em sua importância como pessoa. Ela não tem vergonha do que ela é, dos seus erros ou do que lhe falta. Ela procura sempre se conhecer melhor, evoluir, se comunicar bem. Ela aceita repensar suas convicções, questionar suas crenças e, ao mesmo tempo, em que não menospreza suas ideias nem as dos outros. Essa pessoa deseja entrar em contato com os outros e conhecê-los melhor, assim como o mundo que a cerca. Traça objetivos claros para a sua vida e encontra informações e ajuda que lhe será útil, né, para atingir seus objetivos. Isso tudo características de uma boa autoestima. Tá? Conhece as diferenças entre os fatos, as interpretações e as emoções, assume a responsabilidade pelas suas interpretações e emoções, é capaz de viver no instante presente sem perder de vista o contexto geral e tem consciência dos valores que a guiam de suas raízes e não se dirige por valores irracionais aceitos por seus conhecidos. Resumindo, é uma pessoa que tem uma boa autoestima, se encontra em harmonia com ela mesma e com o mundo que a cerca. Ela é capaz de viver plenamente. É um dos trechinhos desse livro pequeno. Interessante. Eu só queria ressaltar, a gente está divulgando o livro aqui, mas a gente está ganhando nada com isso, tá, gente? Nossa instituição é sem fins lucrativos, só para deixar claro. A gente não ganha nada dos autores que a gente apresenta aqui no livro debate. Não, na verdade, a gente nada. Então, assim, a gente está aqui colocando realmente, que nem eu falei no início, é aquele momento que a gente gostou de ler um livro, que esse autor falou conosco de uma maneira tão ímpar, e é isso que a gente quer dividir. Como ele falou com a gente, essa conexão que esse autor fez. Então, por isso que a gente faz esse momento de debate, né, sempre com o autor, com o livro. Um pesquisador que, né, no caso a Alice é psicóloga, a gente tem outras pessoas que compartilham desse momento, né, da evolução, que geralmente é esse bate-papo mesmo, para a gente conversar sobre um livro, sobre assuntos, trazer, né, essa conexão, que é extremamente importante, e se conhecer melhor, né, Alicia? Que de uma certa forma, a tua cognição, ela contribui para que eu entenda melhor o contexto, né? A minha contribui com que outra pessoa consegue entender, e isso é ampliar o nosso processo de acolhimento, de interassistência, é o nosso processo evolutivo. A gente está aqui para se ajudar, seja no que for. Não, é super importante o que você falou, imagina, eu acho que, assim, esse livro debate o ambiente, o holopensene dele, é a que a gente falou várias vezes, parece um chá da tarde mesmo, me sinto super à vontade, assim, de compartilhar, eu até usei mais trechos do livro que normalmente a gente usa, li mesmo, é porque para mim, o que eu falei para vocês, cada linha desse livro me toca profundamente, me fala da minha experiência de vida, da minha construção, das dificuldades que eu tive grande em alguns momentos, né, em algumas atuais, assim, como essa é uma construção da autoimagem o tempo inteiro. Então, eu não quis nem mudar a frase, porque delas são tão impactantes que eu quis ler realmente, assim, os trechos do livro, mas bem colocado, imagina, não sabe nem que eu existo, mas não tem problema, né? Eu sei que o livro se souberem e quiser compartilhar um dia delas virem aqui no nosso debate, fiquem à vontade, estão convidadas. A gente tem aqui grandes amigas agradecendo, então a Luciana Escarinha, ela diz assim, agradece muito, né? Achou muito bacana o nosso bate-papo, a Adriana Guerina também, ela colocou assim, o problema é quando tentam, né, quebrar a nossa autoestima, mas a gente é forte, ela escreveu. É isso aí. É isso aí. A Marisete Casarim também agradece bastante. Pelo aniversário. A Tatiane também. Também agradece, a Ana, o Olival. Então, assim, todo o pessoal, a gente que agradece, né? A gente está chegando ao final. A gente que agradece essa oportunidade de estar aqui conversando, debatendo, na verdade, contribuindo com a nossa cognição, nosso entendimento, com vocês, né? Ajudar no que for possível, mas, assim, esse momento de descontração para a gente trazer assuntos que são bacanas, que são sérios, que é o nosso processo de
da autopesquisa, da intraconsciencialidade, da questão desse viés, né? Esse viés, assim, conscienciológico, mas, assim, esse viés de pessoa, humano, evoluindo, como somos, para onde vamos, né? Então, eu já vou deixar aqui meu agradecimento a todos que compartilharam, né, com a gente, esse momento de bate-papo, e vou deixar a Alice, então, se despedir também. Não, nossa, super legal, os amigos, amigas, gente querida, que eu amo de paixão, esse povo todo aí que você falou, todos esses nomes aí, eu adoro demais, saudade de abraçar, de beijar, estar junto. Obrigada, quero dizer que mês que vem tem, então, uma convidada, que é a Emily está aqui, Uau! a minha filhota, essa consciência aí que veio, né, por mim, através de mim, vai debater o mês que vem sobre o livro Seus Pontos Fracos. É um livro super, né, assim, conhecido, geralmente famoso aí, acho que tem muita coisa para a gente debater nesse livro. Então fica aí o convite para esse chá das 5, né, chá das 3, chá das 3 e meia. Chá das 3. Perfeito. Então tá, gente. Evolução agradece então. Então, compartilhando, siga a gente na fanpage, né, que a gente tem, no Facebook, no Instagram, a gente tem agenda semanal, a gente tem debates gratuitos aqui pelo Facebook, pelo Instagram, a gente tem atividades para as crianças, né, gratuitas no Instagram também, a Alicia que comanda, né, as picapes junto com a Emily, sempre uma atividade nova, a contação de histórias domingo. Então, amanhã de tarde, nós temos, então, uma live que é a contação de histórias às 5 da tarde, ok? Então, tá bom, gente. Um beijo grande, até mais. Lícia, muito obrigada, foi ótimo hoje. Até mais. É. Tchau, tchau.